No dia 28 de abril de 2001, eu me tornei oficialmente vendedor. A oportunidade me foi dada na loja da minha família, a primeira empresa que eu fui sócio. Era uma empresa que eu era sócio com a minha mãe, mas na verdade era uma empresa familiar. Mas nós abrimos o CNPJ no meu nome e no nome da minha mãe. Na época, inclusive, eu tinha 20 anos ainda. Nós inauguramos a loja no dia do meu aniversário, dia 28 de abril. Mas abrimos a empresa bem antes, né, no início do ano, final de janeiro de 2001, e eu ainda era menor de idade, digamos assim, né? Eu tinha 20 anos, eu precisei ser emancipado, meus pais foram comigo num cartório e eles fizeram um documento chamado emancipação. Então, eles me emanciparam e eu pude ser sócio. E eu pude ser sócio daquela empresa familiar que nós estávamos abrindo ali naquele momento, uma loja de móveis eletrodomésticos e colchões, num bairro popular aqui da cidade de Natal, onde nós moramos até hoje. Mas o fato é que ali começou a minha carreira de vendedor. E eu me lembro que eu era muito tímido, eu era um jovem muito tímido, inclusive namorei muito pouco por isso também. Mas enfim, minha esposa agradece, né? Dia 28 de abril de 2001, eu comecei minha carreira como vendedor. Aos 20 anos, aliás, 21 anos de idade, exatamente aos 21 anos de idade, eu comecei a ser oficialmente vendedor. Não tive a carteira assinada como vendedor, porque era sócio da empresa. Ao final desse primeiro ano de trabalho, na nossa primeira empresa ali, da minha família, eu acabei assumindo a gerência e a gestão toda do negócio. Eu passei a ser administrador, de fato, da nossa empresa. Mas comecei ali como vendedor. E eu, como milhares de outros vendedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, era muito tímido. Eu tinha vergonha de atender as pessoas. Eu me lembro que os clientes entravam na nossa loja e eu não sabia nem como me postar direito, né? Ficava extremamente constrangido, mas desenrolei, foi o jeito, né? Eu tive que encarar ali aquele desafio e atender as pessoas foi trazendo duas coisas importantes para minha vida. A primeira é gostar mais ainda de gente, né? Eu sempre gostei de gente e quando eu comecei a atender as pessoas ali, e atendia muitos idosos também, e você sabe que o idoso ele conversa muito, primeiro porque tem muita experiência e depois porque tem os aposentados que já não tem mais uma vida profissional, tem muito tempo, né, para desprender ali as conversas. Eu particularmente gosto muito, porque sempre numa conversa com um idoso vem muita experiência, né? E como eu ainda sou um cara novo, né? Tô fazendo ainda meus 40 anos, então não cheguei nem na metade aí da lenha que a gente ainda tem para queimar. E os idosos, eles têm muito a nos ensinar. Mas o fato é que eu comecei minha carreira como vendedor muito tímido. Talvez você que está me assistindo agora já seja até dono de uma pequena empresa, de um pequeno negócio e continue ainda constrangido em oferecer o seu produto. E eu quero te dizer, primeiro, que você não é a única pessoa na Terra que tem vergonha de vender. Esse problema não é um problema só seu. Infelizmente, não é só você que sofre desse mal. Existem outros milhares de profissionais de venda que todo dia, quando acordam pela manhã e passam 8, 9, 10, 12 horas ou até mais trabalhando, vendendo, eles lutam contra si mesmos porque se constrangem em exercer a sua profissão de vendedor. E eu quero te trazer um dado científico sobre este problema que talvez você enfrente, que eu já enfrentei, que é a vergonha de vender, que é a questão pejorativa, vai além de vergonha de vender, na verdade é uma questão pejorativa sobre vender, sobre vendas, sobre vendedores, e eu vou te trazer um dado científico, não é o meu achismo, não é uma coisa que eu penso, embora a gente veja isso no dia a dia. Vendedores são chacoteados pelos amigos, pelos colegas. Você quer ver um exemplo? Se um amigo seu te ligar te convidando para uma reunião na casa dele em tal dia, tal hora, não agora nós estamos num período onde as pessoas não estão sendo aconselhadas a não se reunirem, a não se aglomerarem, mas em períodos normais, um amigo seu, um conhecido seu te ligando para uma reunião na casa dele, muito especial à noite, você vai desconfiar. Um amigo diz, fulaninho agora vem de Rinodê, agora fulano é da Herbalife, você sabe disso. Essas pessoas que acreditam nessa ideia, né, do multinível, elas são muitas vezes ridicularizadas, as pessoas são ridicularizadas por isso, mas na verdade esses pequenos vendedores, eles movimentam grandes indústrias. Por trás de um vendedorzinho, talvez até meio chato para você, ou para aquele cliente, né, para a nossa roda de amigos ali, às vezes a gente é chato, mas o fato é que o nosso trabalho movimenta empregos em toda uma fábrica. Não pense que uma fábrica, por exemplo, uma fábrica de pisos, né, pisos, do modo geral, de acabamentos.
Ela é movimentada porque tem um vendedor insistente lá visitando armazéns, visitando várias cidades no Brasil e mundo afora para oferecer aqueles pisos para que os revendedores comprem, né, os armazéns de construção, os grandes home centers, magazines, enfim. Esses caras chatos que muitas pessoas acham que o vendedor é chato, mas é o vendedorzinho chato que dá o teu emprego, cara. Você não está sabendo, mas é o vendedor chato que dá emprego para você. Então, bata palma quando você vê um vendedorzinho chato fazendo o trabalho dele, beleza? Deixa eu te trazer o dado científico que eu disse que eu ia trazer. Tem um americano que eu conheci há pouco tempo, né, autor de alguns livros, mas eu estou lendo um livro dele, achei muito interessante. E esse livro traz um dado, ele fez uma pesquisa e o nome da pesquisa é O que você faz no trabalho? Nessa pesquisa, uma das perguntas que ele fez foi relacionado ao sentimento que as pessoas têm quando elas são questionadas acerca de duas palavras, vender e vendas. Eles perguntaram assim, qual é a primeira palavra que vem à sua mente quando você pensa em vendas e vender? E olha que dado interessante, é por isso que você não está sozinho, você que se constrange em vender, você que de repente acha que é uma carreira árdua, difícil, que você tem vergonha de exercer, mas você não está sozinho. Mas olha só o que é que esse cara conseguiu com essa pesquisa única. Ele fez uma pesquisa inclusive única, pelo menos até a data do livro, desse último livro que ele escreveu, o ano passado, e ele traz um dado assim, ele perguntou para as pessoas, quando você pensa em duas palavras, vender e vendas, qual é a primeira palavra que vem à sua mente? De modo geral, ele minerou as palavras que as pessoas diziam nas frases e ele chegou a 25 palavras. 25 palavras, de modo geral, as mais citadas, vinham à mente das pessoas quando elas pensavam em vender e quando elas pensavam em vendas. Dessas 25 palavras, apenas 5 eram palavras positivas. Quando elas pensavam em vendas ou em vender, refletia algo positivo para elas. As outras 20 palavras restantes, mais citadas pelas pessoas, eram palavras negativas, que estavam divididas basicamente em dois grupos de palavras. Parte dessas palavras refletiam o desconforto das pessoas em relação ao ato de vender, e a maioria dessas palavras, dessas 20 palavras mais citadas, refletiam um desagrado. As pessoas não gostavam de serem abordadas por uma venda, por um vendedor. Você entendeu agora que você não está sozinho? Se você é vendedor, se você é um empreendedor e tem vergonha de oferecer o seu produto, veja que você não está sozinho nessa, né? Ou seja, a maioria das pessoas, né, a boa parte das pessoas, tem uma imagem negativa em relação a vendas e em relação a vender. E isso se dá por quê? Porque vendas durante muito tempo foi ligado à questão da enrolação, que você vai ser enganado. Quando uma loja bota uma placa, você está ali no shopping, aí as lojas colocam placas 70%, 80%. Isso, assim, às vezes é mesmo porque ele quer renovar o estoque, porque moda é muito cíclica, né? Então, às vezes ela queima aquele estoque que ela tem, aquele finalzinho de estoque que ela tem, ela compromete a margem dela e realmente ela dá um desconto real. Mas a gente sabe que boa parte das empresas que botam descontos elevadíssimos, aí, hoje em dia que a taxa de juros está muito baixa aqui no Brasil, Selic 4% ao ano, a gente sabe que na média a margem de uma empresa é de 20% a 30%. Então, como é que eu vou dar 50%, 70%, 80%, 90% de desconto? Enfim, isso acaba gerando um valor negativo para a venda, para o ato de vender de modo geral. Penso que quanto mais desconto você dá para o seu cliente, mais parece que o seu produto não tem valor. Tem até um livro que eu queria recomendar para você, Seu Cliente Pode Pagar Mais. É um livro que vai te ensinar, esse autor ele vai te ensinar a você fazer uma venda com mais valor agregado, a você cobrar mais pelo seu produto. Ah, Daniel, então você vai ensinar as pessoas a explorarem as outras? Não, eu estou dizendo que às vezes você está pensando que você só vende se você der desconto. E desconto você sabe. Quando a gente faz um cálculo de preço, nosso preço normalmente já é apertado, porque a gente não vende, não é o único no mundo a vender um produto. Por exemplo, esse produto aqui, sei lá, um bronzeador, ele não é o único. Não existe só uma empresa, uma farmácia no mundo que vende esse produto. Se fosse assim, o cara botava o preço que ele queria, né? No limite que o cliente pagasse. Mas não é assim que funciona. Existem milhares de farmácias que vendem. Então, o preço ele é regulado por algumas coisas. Dentre elas, o mercado. Se tem um posto de gasolina vendendo 1 litro de gasolina a R$15 e 2.000 postos no seu estado estão vendendo gasolina a R$3,90, você vai comprar a R$3,90 ou a R$15. Logo, quem vende a R$15 vai ter que baixar o preço, porque senão não vai vender. Então, é mais ou menos assim que funciona. Existem várias variáveis no cálculo do preço, mas é mais ou menos assim que funciona. E eu estou gravando esse vídeo para que você quebre essa crença que te limita, que vender é algo ruim, vender é algo que prejudica as pessoas, vender é algo chato.
Vender é algo que incomoda. Eu quero que você quebre isso hoje e eu vou te mostrar agora porque você não precisa mais ter vergonha de vender ou de vergonha de ser vendedor. Eu vou apresentar aqui 4 pontos que vão quebrar essa crença que você tem de que vender é algo vergonhoso. O primeiro ponto é o que o seu produto faz pelo seu cliente. Que é que o produto que você vende seja um produto mesmo físico, né? Tipo, sei lá, já que eu peguei esse bronzeador, vamos usar esse bronzeador como exemplo. Se você vender um serviço, entenda o seu serviço também como sendo, o seu serviço é um produto e ele faz alguma coisa por quem compra, né? Mas vamos usar esse exemplo aqui do bronzeador. Então, esse bronzeador, né, é resistente à água, ou seja, o camarada vai poder passar e ficar algumas horas ali mergulhando, saindo do mar ou da piscina, que é o caso aqui ao meu fundo. Você vai poder passar X horas. Digamos que a maioria dos bronzeadores te permita ficar 1 hora na água. E esse aqui, claro, olha, tô falando de forma hipotética, eu nem li as instruções aqui, só um exemplo, tá? Não vá comprar esse aqui e achar que você pode passar e ficar 10 horas. Mas digamos, hipoteticamente, que esse produto ficasse 10 horas na sua pele. Você pode passar 10 horas tomando banho de piscina ou de mar, exposto ao sol, enfim, e ele ia ter o mesmo efeito. Não sei se alguém consegue ficar tanto tempo assim tomando banho de mar ou de piscina o dia inteiro. Mas digamos que esse produto fizesse isso. O efeito que o seu produto causa é muito melhor do que o do concorrente. Então, veja quantos benefícios você está trazendo para o seu cliente com o seu produto. É por isso que o primeiro ponto dos 4, para que você quebre a sua crença limitante sobre vender, o primeiro ponto é você entender o que o seu produto faz pelo seu cliente. Você vai chegar à conclusão de que o seu produto é algo importante para o seu cliente adquirir. O segundo ponto que eu queria que você refletisse é: o produto que você vende ou o serviço que você vende é vendido para o seu cliente por um preço justo? Ele está pagando um preço justo por aquilo que ele está adquirindo? Eu já falei um pouquinho de preço, de formação de preço, não é a minha ideia aqui lhe ensinar como formar preço do produto, até porque eu acho que você já sabe disso, você já tem noção disso aí, mas só para a gente recapitular um pouquinho, de repente alguém está assistindo e não tem muita noção de formação de preço, você que está começando agora, o que é que vai formar o preço do nosso produto? O preço de custo dele do fabricante, né? Se de repente você for o fabricante do produto, você teve insumos, você gastou ali alguma coisa para produzir aquele produto. Mas digamos que você é um revendedor, eu acho que voltando aqui à ideia usando como exemplo esse bronzeador. Então, eu comprei esse bronzeador de um fabricante, tem um preço na nota fiscal. Como é que eu monto o meu preço final? Eu vou pegar o preço da nota fiscal do produto lá no fabricante ou no distribuidor, eu vou acrescentar meus custos com logística, eu vou acrescentar aqui os impostos que eu paguei, né, a minha empresa pagou para revender esse produto. Depois eu vou acrescentar meus custos fixos. Se você não tem uma empresa de ponto, assim, se você não tem um prédio, um local que você aluga para funcionar, né, se você é um profissional liberal, por exemplo, você tem custo de deslocamento, você tem um custo ou com seu carro próprio, seu transporte próprio, ou com transporte terceiro, né, seja público ou individual ali de passageiros, mas você tem um custo de transporte, você tem um custo de manutenção desse transporte, você tem um custo de, por exemplo, internet, telefone, que hoje em dia é bem mais baixo do que por exemplo, há 10 anos atrás, né, quando eu era representante comercial. Você tem os seus custos operacionais. O que são custos operacionais? São tudo que você gasta para a operação ser realizada. Qual é a operação? Eu preciso vender X no mês. Para eu vender X no mês, eu tenho que rodar tantos quilômetros, atender tantos clientes. Então, esse é o seu custo operacional, tudo que você gasta para executar a tua operação aí num período, neste caso eu estou medindo aqui por mês. Fechando isso, você vai para a margem. Você vai botar uma margem no seu produto. Eu quero ganhar 1000%. Beleza, você pode botar uma margem de 1000% em cima. Aí só que entra um outro item de informação de preço, que é o preço praticado pelo mercado. Será que se você botar uma margem no seu produto de 1000%, você consegue competir com o mercado concorrente? Será que o cliente que compra no concorrente a R$100 vai pagar R$1.000 no seu produto? Essa é uma questão que você vai precisar levar em consideração. Mas enfim, se você quiser botar o preço que você quiser, a questão é, tem quem pague o preço que você vai pedir? E um outro ponto também importante, eu estou citando aqui de cabeça, não está nem na minha pauta aqui, informação de preço, mas eu precisava pontuar para a gente chegar nessa conclusão, para responder essa pergunta, se o produto que você vende tem um preço justo. E aí, por último, você vai levar em consideração o seu cliente, o cliente do seu produto. O nosso protetor solar aqui, o cliente desse protetor solar, o cliente que quer protetor solar, está disposto a pagar o que eu vou cobrar por esse produto? Fechando, por que o meu cliente deveria pagar o que eu estou pedindo?
A primeira pergunta que você faz é, será que ele pagaria? E a outra pergunta que você pode fazer é, por que ele pagaria o preço que eu estou pedindo pelo meu produto? Juntando tudo isso, você responde a pergunta, seu produto é vendido por um preço justo? Se a resposta é sim, e aí eu peço que você analise que você responda com a boca do seu cliente e não com o seu achismo, que é bem diferente. Às vezes a gente acha que é justo, mas o cliente está achando que não. O cliente é que é o rei do negócio aqui, o cliente é quem manda. Se ele está achando que não é justo, é porque alguma coisa está errada no meu processo. No mínimo, eu não estou conseguindo transmitir o valor do meu produto. Mas digamos que o seu produto seja sim vendido por um preço justo. Então nós respondemos a segunda pergunta. Meu produto é vendido por um preço justo? Sim. Aí eu quero que você vá para o terceiro ponto, para a terceira pergunta que você precisa responder para você não ter mais vergonha de vender. O seu produto, o seu serviço é um serviço de qualidade? O seu cliente está comprando um produto ou um serviço de qualidade? Se a sua resposta é sim, mais um ponto para você se orgulhar daquilo que você vende. E a quarta e última pergunta, que vão quebrar a limitação da sua mente, que diz para você que vender é algo constrangedor, algo vergonhoso, é a seguinte: o que você vende agrega valor às pessoas? O que você está oferecendo para elas? Faz a vida delas melhorar? Agrega valor? Faz ela economizar tempo numa atividade que ela vai realizar todo dia, repetidas vezes? Faz ela se esforçar menos num curto espaço de tempo? Ou seja, faz ela ganhar mais tempo para ela ter tempo livre, ficar com a família dela, passear, ler um livro, fazer o que ela quiser? E se a sua resposta é sim, meu produto agrega valor, então, amigo, você que está me assistindo agora, ou amiga, de repente, você que está me assistindo agora, você tem 4 respostas chaves para quebrar a crença limitante de que vender é algo constrangedor, é algo que incomode as pessoas, é algo que enche o saco das pessoas no modo geral. Não é. Se você tem aqui um produto que traz benefício para o seu cliente, esse produto é vendido por um preço justo, se esse produto tem qualidade e se agrega valor às pessoas, você está ajudando pessoas exercendo a sua profissão de vendas. Sendo assim, se o que você vende ajuda as pessoas, como é que você vai ter vergonha de vender? Será que existe algum lugar do mundo que se constranja com pessoas que ajudam outras pessoas? Se isso fosse realidade no mundo, né, as ONGs não existiriam, porque as ONGs funcionam basicamente para ajudar pessoas. Algumas ajudam animais também, né? Mas as organizações não governamentais, que não estão buscando lucro nas suas atividades, elas atuam para ajudar pessoas. E isso é algo que merece troféu e não constrangimento. Se você é uma pessoa que com o seu trabalho, com a sua profissão de vendedor, você ajuda outras pessoas, você tem que se orgulhar disso e não ter vergonha de exercer a sua profissão. Então eu quero que você derrube essas crenças que limitam você. De repente você não está batendo a sua meta porque você tem vergonha de oferecer seu produto. De repente você não está conseguindo aquele faturamento que você precisava para o teu negócio, para você crescer, para você ampliar, aquelas coisas que você está sonhando. No momento você tem que se preocupar em sobreviver. Nós estamos num momento em que a gente muda o nosso status de buscar lucro, buscar crescimento para buscar sobrevivência. Mas pensando no longo prazo, aqueles planos que você tinha para o seu negócio, para a tua carreira, se isso estava sendo limitante, se a vergonha de oferecer produtos, de entrar em contato com as pessoas, estava limitando você em relação ao seu crescimento, derrube essa crença hoje com essas informações que eu acabei de te passar. Não tenha vergonha de vender, tenha orgulho, porque aquilo que você faz ajuda pessoas. Sua atividade profissional melhora a vida das pessoas, então tenha orgulho disso. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.